Muito boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Que nós possamos receber do mais alto agora o auxílio dos bons espíritos, trabalhadores de Jesus, a socorro de todos nós. Que as suas bênçãos, a sua luz e a sua inspiração nos possam atingir mente e coração, para que nós possamos sermos auxiliados a vencer as nossas dificuldades, a encontrar a força necessária para vencer as barreiras que nós precisamos vencer. Que Deus nos ampare, que Jesus nos auxilie, hoje e sempre, que assim seja. Meu nome é Wilson, nós fazemos parte deste grupo de tratamento de desobsessão. E hoje nós gostaríamos de conversar, como sempre fazemos no início dos nossos trabalhos, sobre algo que tem uma relação importante com esse trabalho de desobsessão. Nós lembramos que a expressão obsessão, trazida por Kardec na doutrina dos espíritos, na codificação da doutrina dos espíritos, estabelece-se como uma relação entre dois espíritos, independente do grau, da natureza, da colocação em que estejam esses espíritos, quer encarnados, quer desencarnados, pois as relações elas ocorrem em todos os níveis da experiência do espírito, da experiência de elevação do espírito. A obsessão, no entanto, é uma experiência de relação que é sempre perniciosa, que pode ser exercida de um indivíduo para com outro, de um indivíduo para com uma coletividade, de vários indivíduos para com uma única pessoa, para com um único espírito, né? De um para com o outro. Este é o sentido da obsessão. Toda influenciação malfazeja e perniciosa é, por isso mesmo, uma obsessão. E o tratamento das obsessões, o tratamento chamado desobsessão, ocupa-se no buscar desfazer essas correntes e esses elos que se estabelecem através dessas influenciações perniciosas, dessas influenciações negativas. O trabalho de desobsessão, portanto, é um trabalho de libertação. Mas não é um trabalho miraculoso de libertação. Não é um trabalho em que alguém coloca-se a assumir a responsabilidade sobre os nossos problemas e no qual nós, que somos aqueles que sofremos esse processo, esse assédio, podemos tranquilamente cruzar os braços e pensar que alguém haverá de resolver, de solucionar todas as nossas dores e as nossas mazelas. O processo de desobsessão é um processo de auxílio para que os envolvidos no processo de obsessão possam desvencilhar-se, possam afastar-se, possam libertar-se desse processo tão difícil e tão constrangedor. O processo de desobsessão, portanto, ele visa a nos colocar oportunidades para esclarecimento, para fortalecimento de nós mesmos e nos emprestando as forças para que nós possamos nos erguer e tomar a decisão de mudar os rumos que nos aproximam daqueles que nos oferecem esses processos obsessivos, essas influenciações negativas. Muitas vezes, ao pensar no processo obsessivo, nós julgamos que nós sejamos vítimas e que nós estejamos colocados à má sorte do alcance de alguns que nos conseguem atingir, nos conseguem influenciar. E esse é um ledo engano, porque as raízes do processo obsessivo, elas estão em nós mesmos. Talvez nós não possamos deparar com elas, nós não possamos encontrar, entender essas raízes no momento de agora, mas quando nós falamos que elas estão em nós mesmos, nós não estamos falando do
do personagem transitório que jornadeia pela presente reencarnação. Nós não estamos falando da personalidade que nós assumimos nessa existência. Nós falamos do espírito imortal que nós somos, todos nós com séculos e séculos, com milênios e milênios de histórias, com milênios e milênios de relacionamentos, nos quais alguns foram bastante positivos, mas outros foram bastante negativos também. E como nos diz Emmanuel, a dívida deita-se sempre e levanta-se sempre com o devedor. Enquanto haja em nós a causa dos processos aos quais nós damos vazão no passado, enquanto nós não nos reajustarmos com a lei, que é toda de progresso, toda de justiça, toda de harmonia, nós haveremos sempre de necessitar responder aos processos aos quais nós damos causas. Então, o processo de obsessão é um processo no qual alguém que em determinado momento viu-se vítima de um malgravo, de um dano, acha-se no direito de bater-nos à porta no papel de cobrador, no papel de aquele que deve buscar uma vingança. E encontrando em nós as condições ainda as mesmas que nos ligam a estes, acabam por nos influenciar, e se nós abrirmos as portas a isso, nós acabamos agasalhando em nós esse mesmo processo obsessivo. A obsessão, ela sempre se coloca em nós através de uma fragilidade, através de uma falha moral que nós podemos entender como sendo as nossas falhas de personalidade, como sendo os nossos defeitos, os nossos vícios comuns do pensar, do falar, do agir, aqueles que nós ainda não conseguimos vencer, porque não conseguimos perceber ainda que tudo aquilo que nós causamos de mal, nós acabamos colhendo em nós mesmos. Aí a necessidade de, quando envolvidos nesse processo, recebermos o auxílio para que possamos, fortalecidos em nós mesmos, nos levantar, caminhar e resolver romper com esses processos que nos prendem ao passado. A forma de romper com esses processos é de romper com as vibrações, com as sintonias do passado. Quem vibra no crime permanece ligado ao crime. Quem vibra no vício permanece ligado ao vício. Quem vibra ainda nas irresponsabilidades perante a vida, permanece assim atrelado a essas mesmas irresponsabilidades. O processo o processo de desobsessão, então, é um processo que nos visa a educação para que nós possamos nos fortalecer para vibrarmos em outras frequências, para estarmos em sintonia com o bem, para buscarmos aquilo que há de bom, para buscarmos aquilo que é justo, aquilo que esteja em conformidade com as orientações sempre de Jesus, não apenas para os campos religiosos, mas sobretudo para todos os campos da nossa existência, para todos os campos da nossa vida. E existem várias ferramentas que são úteis nesse processo de desobsessão. Nós temos sempre o auxílio dos bons espíritos a serviço de Jesus e os mensageiros de Deus a socorro de nós outros, contanto que nós resolvamos buscar esse auxílio. Já dizia Jesus, procura e a porta se abrirá, né? Procura e achareis, batei e a porta se abrirá, colocando da necessidade de nós nos colocarmos em movimento e verdadeiramente buscarmos, não exteriormente, mas interiormente, buscarmos com alma esse processo de contato com aquilo que nos pode levantar, com aquilo que nos pode trazer a força para caminharmos por nós mesmos, nos livrando de todo processo de mal, todo processo de desequilíbrio. O auxílio dos bons espíritos sempre esteve ao nosso alcance, mas nós muitas vezes acabamos esquecendo de buscar
esse auxílio tão precioso que Deus nos coloca a dispor através da providência divina. Existe também o processo do auxílio através do trabalho de desobsessão, é, colocado pelos bons espíritos nos processos, nas casas de tratamento espiritual, como esse que nós trabalhamos. O recurso da terapia de passes, que tem a função de, sendo uma energia positiva, combater e anular uma energia negativa. O processo da fluidoterapia, da água, aquela que nós podemos tomar sempre nas casas espíritas, mas que está ao nosso alcance também nas nossas casas, quando nós podemos, ao nos deitarmos, ao praticarmos o culto do Evangelho no lar, através do estudo do Evangelho, da prece, do cultivo da prece, da reflexão sobre a nossa vida, sobre a vida em família, estar buscando o auxílio da espiritualidade para que na nossa casa mesmo a espiritualidade esteja através do magnetismo direto, do passe espiritual direto, fluidificando essa água em nossa casa, não apenas na casa espírita, mas também em nossa casa. Um recurso precioso, a fluidoterapia, que tem o objetivo também de, como fluido positivo, combater os efeitos dos fluidos negativos. A prece, como recurso fundamental para que nós possamos encontrar em nós as forças que se fazem necessárias. A prece não no sentido de um recurso mágico ao qual nós nos colocamos de joelhos, elevamos uma prece e de repente, como que por mágica, todos os nossos problemas estão resolvidos. A função da prece não é essa. A função da prece é nos auxiliar para que nós possamos nos fortalecer para enfrentar os nossos problemas, para que nós tenhamos serenidade, para que nós tenhamos calma, para que nós possamos agir com sabedoria, para que nós possamos agir com prudência, para que nós tenhamos tolerância, para que nós tenhamos o equilíbrio necessário diante das situações difíceis. Isso a prece nos acrescenta, a prece nos facilita, além, é claro, obviamente, do auxílio mais direto que a espiritualidade possa trazer, nunca no sentido de possibilitar milagres em nossa existência, mas simplesmente no sentido de nos fortalecer e de nos auxiliar naquilo que nós não possamos fazer por nós mesmos, que nós não estejamos em condições de fazer por nós mesmos. As leituras de cunho mais elevado, as leituras de cunho espiritual, as leituras que mais nos aproximem da essência daquilo que nós somos, porque essencialmente nós somos essência, também tem esse fundamento, também tem esse objetivo, que é de nos desligar, de desligar a tomada mental que nós plugamos nos acontecimentos mais corriqueiros, nas coisas mundanas, naquelas que nada acrescentam, e para que nós possamos ligar essa tomada na fonte da energia divina que nos tem por objetivo nos trazer a essencialidade daquilo que em nós é fundamental, ou seja, a experienciação e o aproveitamento das coisas espirituais, que não são coisas sobrenaturais ou não são coisas religiosas. As coisas espirituais são aquelas que dizem respeito ao espírito em todo o campo, em todo lugar em que o espírito esteja encarnado ou desencarnado. O nosso trabalho, por exemplo, é um lugar de vivência espiritual, porque serve de existência ao espírito imortal. Os lugares por onde caminhamos, as pessoas com quem nos relacionamos, todas as ocasiões da vida são ocasiões para o espírito imortal e devem ser aproveitadas dessa forma, tornando nobres todas as nossas ações, nos ajudando a priorizar aquilo que em nós deve realmente ser priorizado, que são as coisas da elevação, as coisas que nos afastem dos erros do passado, que nos possibilitem novas visões, que nos possibilitem novos aprendizados, que nos possibilitem progresso. São coisas fundamentais, né? Assim, o auxílio das casas espíritas, até nós, através das preces que por nós passam,
das orientações que nos cheguem através das palestras, das conversas, dos diálogos fraternos, sempre são recursos muito importantes a todos nós, que devem ser por nós apreciados e que devem ser por nós aproveitados. Mas existe um fundamento que nós, por vezes, acabamos por não perceber. E esse fundamento é o fundamento da nossa relação em família. E é importante nós percebermos que a família se compõe de um grupamento não de espíritos já elevados, de espíritos já depurados, de espíritos em estado de perfeição, mas a família, na grande maioria das vezes, no mais comum das vezes, é composta por espíritos que precisam do amparo uns dos outros para vencer as diferenças que trazem entre si, para aprender a respeitar-se, a respeitar o outro como o outro é, porque o outro tem o direito de ser exatamente como é. O outro é uma individualidade em construção, assim como nós somos um espírito em construção, em desenvolvimento de nós mesmos. Então, a família, ela deve ser um ponto de apoio para todos os espíritos. E aí deve existir sempre, deve imperar sempre a compreensão, a tolerância, a boa vontade, a paciência. Deve imperar sempre a razão que nos diz que, ao invés de discutirmos, mais vale silenciar, esperar o momento certo para voltar a um ponto polêmico e conversar com mais lucidez quando necessário voltar, porque muitas vezes essas pequenas diferenças se resolvem no tempo e se resolvem no silêncio. Mas a família, assim, é um local em que nós devemos estar para nos apoiarmos a nós todos. Mas quando nós não percebemos a família como esse ponto de apoio no qual a espiritualidade também opera em auxílio, em recurso a todos nós, membros de uma mesma família, quando não percebemos esse aspecto, por vezes a família pode tornar-se de um ponto de cura, de um ponto de equilíbrio em um ponto de desequilíbrio. E é importante nós pensarmos e perguntarmos sobre o nosso papel na família, sobre como nós estamos vivendo, sobre como nós estamos convivendo, sobre como nós estamos orientando e sobre como nós estamos sendo orientados, sobre como nós estamos aceitando, sobre como nós estamos acolhendo, porque a família é um lugar de acolhimento. E para terminar, para concluir, eu lembro que a espiritualidade nos contou uma história muito interessante de que certa vez um espírito, ao saber da necessidade da reencarnação, estabeleceu seu plano reencarnatório, pede aos espíritos diretores daquele plano reencarnatório que lhe concedessem a oportunidade de de reencarnar em uma família perfeita. Gostaria de reencarnar em uma família que não existissem brigas, desavenças, em que todos os pensamentos fossem comuns, fossem simpáticos uns aos outros, os sentimentos, os desejos, as vontades, em que as pessoas todas se respeitassem, em que todos aqueles se amassem. Gostaria o espírito de ter um companheiro, uma companheira, que pudesse ser a resposta a todos os sonhos da sua vida. Gostaria de ter nas companhias da família a resposta que seria a manifestação perfeita do céu na terra. E o espírito mentor disse, sim, você terá isso lhe será concedido. E o espírito muito feliz disse, será? Será mesmo? Então poderei reencarnar nesse? Não, não agora. Você realmente terá essa família quando você se fizer merecedor. Enquanto você não for merecedor, você receberá a família da qual você se faz necessitado. A família da qual você
se faz necessitado naquela que atenda às suas maiores necessidades para que você possa vencer a você mesmo, aos seus vícios, às suas imperfeições, para que no entrechoque você possa afinar-se com você mesmo e com todos aqueles. Você terá a família perfeita quando você for perfeito. Por enquanto, você terá não aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa. Isso não serve de reflexão. Por que será que nós estamos na família que nós estamos? Nós somos sempre herdeiros de nós mesmos. E se nós ainda não somos aqueles espíritos missionários extremamente evoluídos, que recebem nos braços espíritos extremamente endurecidos na missão do amor, que nós possamos, que nós tenhamos a capacidade de receber esses espíritos na intenção de aprender a amar e de aprender a desenvolver, de aprender a construir, a aceitar. Que Jesus nos ampare hoje e sempre e que nós possamos buscar sempre os auxílios que nos são ofertados a todo instante para o nosso reequilíbrio, para o nosso amparo diante das dificuldades que nós temos. Muita paz a todos, nós convidamos a todos a permanecermos em leituras, em vibrações positivas, músicas elevadas, de teor elevado, enquanto nós participamos das irradiações por todos aqueles que estão participando nesse trabalho. Que a paz de Jesus esteja com todos nós, hoje e sempre. Que assim seja.